Congresso aprovou nesta terça-feira a criação de 231 cargos e funções para a área de segurança no estado do Rio de Janeiro. Parte deles para estruturar o Gabinete da Intervenção Federal. Nós vamos direto ao Salão Verde aqui da Câmara, onde fala a repórter Aline Machado ao vivo, que acompanhou as votações no plenário. Aline, boa noite. Na Câmara, o que foi votado hoje? Boa noite, Keila. Boa noite a todos. Então, antes dessa proposta, que a gente vai ver mais tarde, ainda neste jornal, a gente acabou de assistir à tentativa de votação do mérito da medida provisória de número 811. Essa medida provisória, ela autoriza a PPSA, a empresa pública criada em 2017 por uma lei, a Pré-Sal Petróleo S.A., a vender o petróleo do pré-sal diretamente, não como intermediária. Já foi feito, então, uma venda direta em março, já sob a vigência dessa medida provisória, foram vendidos 500 mil barris de petróleo pela PPSA à Petrobras. Por que essa medida provisória é importante? Porque o governo quer garantir o leilão que deve acontecer, está marcado para o final desse mês, no último dia do mês, na B3, que é a antiga Bovespa. E o governo pretende arrecadar com esse leilão R$1 bilhão com a venda do petróleo. Bom, foram apresentados 8 destaques a essa medida provisória pela oposição. Os destaques, basicamente, eles querem reverter, voltar atrás no texto, dizendo que o petróleo não poderia ser vendido diretamente por essa empresa pública. Os destaques também querem fazer com que, se fosse vendido diretamente, que fosse vendido através da modalidade leilão, para garantir que o preço seria acima da referência e não abaixo da referência. É uma referência que é preconizada pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Agora há pouco, no finalzinho da sessão, nós assistimos a um ensaio, uma tentativa de discussão de um projeto de lei complementar do Senado. Esse projeto de lei trata da criação de novos municípios, mas não houve acordo e tanto o mérito da medida provisória que eu expliquei agora, a MP 811, quanto o projeto de lei complementar, a discussão e votação ficaram para amanhã, junto com outro projeto de lei complementar, que é o cadastro positivo. Ficaram faltando os destaques ao texto principal do cadastro positivo. Você acompanha agora uma reportagem sobre a sessão que veio antes dessa que eu expliquei agora, que é a sessão do Congresso Nacional. Deputados e senadores analisaram o veto parcial feito pelo governo em projeto que trata da recuperação de dependentes químicos. O ponto destacado para a votação em separado impedia instituições filantrópicas que tratam esses dependentes de terem contratos com órgãos do Sistema Nacional de Políticas Públicas contra Drogas. Diante da reação negativa do plenário, o governo propôs um acordo, mas o veto acabou mantido por falta de votos suficientes. O que nós aprovamos aqui recentemente foi o direito à condição de filantropia para essas entidades, as comunidades terapêuticas, as entidades que tratam e recuperam vidas. Agora, foi infelizmente vetado. Não é que o governo seja contra a matéria, o governo é a favor. O veto que parte do governo por conta de uma inconstitucionalidade, de um vício em constitucionalidade. Exatamente por isso, né, o que nós fizemos aqui, propusemos de acordo, é que nós possamos manter o veto no compromisso que o governo assumiu, o presidente Michel Temer, inclusive com o deputado Osmar Terra, de que nós vamos receber um texto proposto pela comunidade terapêutica e pelos parlamentares que discutem a matéria, que na semana seguinte nós vamos encaminhar já uma medida provisória sem os vícios de inconstitucionalidade, com a designação de relatoria de presidente, logicamente, não é que possa atender indicações desse agrupamento. Também foi analisado o projeto que trata da criação de cargos para a intervenção federal no sistema de segurança do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada. Foi criados cargos sem ter autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias remete
esse tema para a Lua, para o orçamento, e o governo deveria ter no anexo 5º apresentado os dados para poder fazer essa locação de cargos, e não fez. Bom, se ele não fez, ele cometeu um crime. A medida provisória 826 condicionou a criação e o provimento à alteração da LOA e da LDO. Enquanto, portanto, senhor presidente, não for aprovado, a criação, não estão criados e nem providos cargos. Essa abertura para a criação de 231 novos cargos, e a gente não está falando apenas nos 67, que por si só já não se justificariam, uma vez que a intervenção no Rio de Janeiro tem se demonstrado um verdadeiro fracasso. Então, no ambiente de crise econômica, criar a bel prazer do governo federal 231 cargos, dos quais sabemos o destino de apenas 67, não deixa de ser um ato de irresponsabilidade. O governo federal teve uma atitude de coragem determinando essa intervenção. Agora é preciso dar uma estrutura. E essa estrutura só através do projeto que vai liberar a LDO e também alterar a LDO e também a criação dos cargos que vão dar a estrutura. Ainda na sessão do Congresso, um grupo de deputados da bancada de Minas Gerais fez um protesto cobrando a liberação de recursos para o Estado. Entre os líderes, o deputado Fábio Ramalho, do PMDB, primeiro vice-presidente da mesa da Câmara. A bancada mineira reunida agora decidiu por unanimidade, a gente vai votar contra, eu pediria à bancada mineira para votar contra, de agora em diante, até o governo cumprir com Minas Gerais o que o governo não tem cumprido. Governo tem que ter palavra. Governo sem palavra é governo falido.